Seja bem-vindo ao canal Valdeci o Sonhador. Nesse canal você encontra as melhores interpretações de sonhos e hoje vamos falar sobre 10 significados espirituais quando você sonha com a morte do marido. Sonhar com a morte de um ente querido pode ser incrivelmente assustador, mas também bastante intrigante. Por que você está sonhando isso? Isso significa que você quer que algo aconteça ao seu ente querido. O sonho é um mau presságio. Bom, vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. No que diz respeito aos presságios, não se pode dizer que os sonhos prevejam o futuro. No entanto, eles nos dizem muito sobre nosso estado emocional e bem-estar, bem como sobre como nossa mente subconsciente percebe a realidade que estamos vivendo atualmente. Hoje vou estar falando 10 significados espirituais de sonhar com a morte do marido. O que significa um sonho com a morte do marido? Sonhar com a morte de seu marido pode significar qualquer coisa, desde problemas conjugais até sofrimento emocional pessoal, e algumas vezes também pode indicar fim de relacionamento. Além do mais, nem todas as interpretações e simbolismos são excessivamente negativos, quando você pensa sobre isso, sem mencionar que mesmo o sonho mais negativo pode levar a resultados positivos se você tomar as medidas apropriadas depois dele. Você tem medo de perder seu marido. Vamos tirar a interpretação mais óbvia do caminho. Se você está tendo pesadelos com a morte de seu marido, há uma boa chance de que você esteja com medo de que ele morra em breve. Você pode perceber que tem esse medo em um nível consciente e pode até ser justificado se seu marido estiver doente, viajando para o exterior. Muitas mulheres têm esse tipo de sonhos quando está longe do marido e ele trabalha em algo arriscado. Ou o medo pode ser injustificado e você está preocupado com coisas insignificantes. Além do mais, você pode nem perceber que tem tanto medo, pois ele ainda está apenas em sua mente subconsciente. Independentemente disso, se o medo existir, é muito provável que um pesadelo como esse se manifeste. 2. Você teve algumas discussões relativamente importantes e frustrações no casamento recentemente. Outro grande motivo para sonhar com a morte de seu marido é se você teve algumas discussões significativas e problemas de relacionamento ultimamente. Nessas situações, as pessoas muitas vezes se preocupam se estão sendo mais por sonharem com a morte dos maridos. Porém, na maioria das vezes, não há muita preocupação. Tal sonho não significa que você queira que seu marido morra. Normalmente significa apenas que sua mente subconsciente reconhece seu parceiro como uma fonte atual de sofrimento emocional e tem um impulso para imagine que a fonte de angústia desapareceu. O nosso subconsciente pode muitas vezes ser bastante contundente com as suas metáforas. Quanto ao que a esposa deve fazer depois de tal sonho, depende inteiramente dela. Romper ou reconhecer as boas qualidades do marido, depende da situação. 3. Você está pensando em terminar seu casamento. Se você está terminando com seu marido, sonhos com ele morrendo também são relativamente comuns. Isso não significa que você realmente queira machucar o homem, pelo menos não necessariamente, mas simplesmente tende a indicar que há muitas emoções negativas entre você e sua mente subconsciente que você deseja que essa pessoa saia fora de você e da sua vida o mais rápido possível. 4. Tem havido muito estresse em casa. O estresse que você tem experimentado recentemente não precisa estar diretamente relacionado ao seu marido para que você sonhe com a morte de seu marido. Mesmo que você tenha passado recentemente por algumas experiências traumáticas não relacionadas, mas importantes, é bastante natural que seu cérebro estressado ataque um pesadelo trágico sobre a morte de seu marido. O significado por trás de tal sonho não é que você esteja culpando secretamente seu marido pelos problemas que tem enfrentado ou que deseja que seu marido vá embora ou se machuque. Em vez disso, o simbolismo muitas vezes é apenas que suas emoções estão exageradas e seu subconsciente começou a ver e esperar tragédias em cada esquina. Frequentemente, esse estresse pode ser tão constante e forte que estamos falando de ansiedade ou depressão crônica. Será possível dizer que, nesses casos, um sonho como esse deve exortá-lo a agir em prol da sua saúde mental o mais rápido
Os problemas de relacionamento não precisam girar em torno de discussões, brigas ou questões explícitas. Muitas vezes nos sentimos solitários, ignorados ou sem rumo em um relacionamento, mesmo que quando nosso parceiro não tenha feito necessariamente nada de errado para nos aborrecer e nos trazer desagrado. É claro que essas questões pessoais e interpessoais não podem ser resolvidas com um artigo na internet, e normalmente caem no domínio dos terapeutas e de outros profissionais de relacionamento e de saúde mental. 6. Você passou por algumas mudanças importantes em sua vida recentemente. Muitas vezes, o sonho de um marido moribundo sinaliza mudanças pessoais, tanto positivas quanto negativas, acontecendo no momento presente. Nesses casos, o sonho não indica que haja algo específico com que se preocupar ou que haja algum problema de relacionamento entre você e seu marido. Em vez disso, o sonho simplesmente tende a indicar que as coisas estão mudando tão rápido em sua vida ultimamente que sua mente subconsciente está tendo problemas para acompanhar tudo e não consegue descobrir como se sentir a respeito. Um sonho de morte pode parecer uma reação exagerada por parte do seu subconsciente, mas na verdade não é, pois as profundezas da nossa psique podem ser bastante impulsivas. 7. Você tem um medo geral da morte. O medo da morte é normal para todas as pessoas, pois é uma questão de instinto primitivo permanecer vivo. Às vezes, porém, nosso medo e ansiedade podem aumentar drasticamente, especialmente quando um ente querido está sofrendo de uma doença, sofreu um acidente de carro ou está passando por algo semelhante. Mesmo que nada disso tenha acontecido, nosso medo inerente da morte ainda pode ser forte o suficiente para que às vezes sonhemos com a morte de um ente querido. 8. Você tem medo de ficar sozinho. O sonho da morte do seu marido também é muito comum em um relacionamento forte e comprometido, no qual nos acostumamos a receber carinho constante e a definir nosso senso de identidade com nosso papel no relacionamento. Nesses casos, ver nosso parceiro como uma pessoa morta em nosso sonho pode indicar um forte medo de ficar sozinho. Às vezes, esses medos podem ser causados por ciúme ou insegurança, outras vezes, podem ser devidos a circunstâncias da vida real. No geral, ter medo de ficar sozinho é compreensível, mas se você começou a se definir apenas como o parceiro de sua alma gêmea, essa não é necessariamente uma forma muito saudável de medir seu valor próprio. 9. Suas emoções estão aumentando antes de você ir para a cama. Sonhar com o marido morto também pode acontecer se suas emoções estiverem muito elevadas logo antes de ir para a cama, principalmente se isso tem sido uma constante para você nos últimos dias. Esse sonho com um marido falecido ou mesmo outro membro próximo da família tende a ser o seu subconsciente e as emoções atacando todo o estresse e emoções elevadas que você está experimentando. Por outro lado, existe também um medo de que seu marido possa machucá-la. Se você tem brigas na vida real com seu marido ou se ele a machuca regularmente, é de se esperar um sonho com a morte de seu marido. Então dizer que contactar uma linha direta de violência doméstica neste caso é crucial. Mesmo que não existam tais problemas em seu relacionamento, um aumento simples, mas significativo e frequente de emoções antes de ir para a cama ainda pode desencadear sonhos de morte inesperada. 10. Você se sente culpado por algo que fez. Sentimentos extremos de culpa também podem causar sonhos com a morte de alguém. Esse sentimento de culpa pode ser causado por muitas coisas, mesmo que não tenham nada a ver com o bem-estar físico dessa pessoa. Pode ser que você se sinta culpado por algo que pode causar alguns problemas no futuro próximo e, portanto, sua mente subconsciente está manifestando o pior cenário possível em seus sonhos, mesmo que você seja a causa de sua culpa e não tenha conexão com a morte do seu marido em primeiro lugar. Concluindo, quais são as interpretações comuns de um sonho com a morte do marido? Embora seja definitivamente um sonho negativo na maioria das vezes, o sonho da morte do marido pode dizer muito sobre sua situação atual na vida e quais ações você deve tomar no futuro. Quando o símbolo do sonho por trás de tal pesadelo é um problema de relacionamento, este é um sinal claro de que você precisa tomar medidas drásticas para salvar seu relacionamento ou sair dele o mais rápido possível.
Na ausência de problemas de relacionamento, este sonho muitas vezes indica estresse avassalador, problemas emocionais e até depressão. Tudo isso também é algo que precisa ser analisado imediatamente. Em essência, por que é importante identificar o simbolismo preciso por trás do seu sonho? É igualmente importante que você também haja sobre o problema subjacente.